Eu vou escolher um ativo que eu mais gosto de operar, que é aquele que eu possuo interrelacionamento gráfico, que é o Eurodólar. Deixar selecionado aqui o padrão, o time frame H1, que geralmente é o que eu utilizo para explicação e para operações também. Primeiramente, a gente precisa entender que zonas de suporte e resistência são níveis onde o determinado preço que você está analisando, independente se for um ativo, um commodity, uma divisa, um índice, ele se encontra sobrecomprado ou sobrevendido. Lembrando que a utilização de suporte e resistência é feito na análise técnica, e não na análise fundamentalista, baseada no uso dos gráficos que reproduzem os movimentos do mercado e permitem a identificação das tendências. Então vamos lá, o que é um suporte e uma resistência? Com certeza você já ouviu algum analista de mercado se referindo a um determinado preço de um ativo, como por exemplo o ponto de suporte ou ponto de resistência. Esses pontos podem ser definidos como o preço máximo ou mínimo que um determinado ativo atingiu num determinado período, independente do período que seja. Por exemplo, pode ser no período M1, no M5, no M15, no M30, H1, H4, D1, semanal ou mensal. Tem outros MetaTraders também que oferecem outros time frames, como por exemplo de 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, etc. Nós podemos considerar como um ponto de suporte a área do gráfico que está abaixo no mercado, como por exemplo os pontos mínimos. Então, se eu diminuir o zoom aqui, a gente consegue identificar que a zona de suporte é aonde o preço está mais baixo. Então aqui, deixa eu tirar aqui o separador de período para ficar mais fácil a visualização. A gente consegue identificar aqui que, por exemplo, no gráfico horário, eu tenho aqui os fundos aqui embaixo e eu consigo identificar claramente aqui uma zona de suporte, onde o interesse em comprar a divisa é suficientemente forte para superar uma pressão vendedora, por exemplo. De forma de que quando esse preço atingir este determinado ponto, pode haver uma pressão de alta e ele voltar a subir, que é o que vem acontecendo aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos pegar aqui o D1, tá? A gente consegue ver nitidamente aqui que o preço ele faz essa queda, depois ele faz esse movimento aqui de correção, depois ele faz essa pequena alta, depois faz queda, depois faz alta, depois faz queda, depois faz alta, lateraliza um pouquinho e cai novamente. Por outro lado, uma resistência é o ponto, onde o preço está acima do mercado. É o interesse do do investidor em vender a moeda. E acaba que essa pressão é maior do que a pressão dos compradores, fazendo, claro, com que esse ponto torne-se um tipo de barreira psicológica, mas que pode ser rompida a qualquer momento em função de diversos fatores que podem influenciar a expectativa dos investidores. Pelo mesmo motivo, o suporte também poderá ser rompido, levando em consideração que uma das premissas adotadas na análise gráfica é de que o mercado desconta tudo. E o ativo que você está operando é sempre precificado de acordo com as notícias de impacto, principalmente aquelas notícias críticas, né? Ou fatos ou rumores que podem influenciar no desempenho do gráfico. Muito bem, então eu estou fazendo aqui uma introdução teórica para você entender, lembrando que esse curso é voltado para pessoas iniciantes no mercado financeiro. Então, se você já tem um pouquinho de experiência, provavelmente você já deve estar familiarizado com tudo aquilo que eu estou falando. Então, por exemplo, aonde será a minha melhor hora de comprar ou vender a moeda? Um ponto importante que os analistas técnicos costumam ressaltar é que quando uma resistência ou um suporte é rompido, existe uma tendência destes pontos se reverterem.
Ou seja, no caso de um suporte, ele poderá virar uma resistência e vice-versa. Entretanto, a significância será maior quando maior for o rompimento. Quanto maior for o rompimento. Por exemplo, se eu trouxer um pouquinho aqui o gráfico para trás, que a gente vai ver. Opa, tá dando uma travadinha aqui. Deixa eu colocar aqui no H1 para facilitar a nossa vida. Tá? Então deixa eu pegar aqui. Tá, vou pegar bem aqui. Vou traçar aqui uma zona de resistência e vou traçar aqui uma zona de suporte, tá? Sempre tentando pegar o máximo de pontos possíveis. Então, se eu descer mais um pouquinho aqui, eu ainda consigo pegar esse outro ponto aqui. Então, nesse momento, apesar daqui o preço ele ter dado uma rompida e aqui também ele fez um movimento de rompimento, mas você vê que ele não teve força nesse momento. Então, eu vou trazer mais para cá. A gente acaba vendo aqui que coincidiu mais esse ponto. E muito bem. E nesse ponto aqui, a gente consegue identificar que, por exemplo, aqui foi o primeiro toque. Lembrando que eu estou falando aqui da linha de resistência, tá? Aqui foi o segundo toque, aqui o terceiro toque, aqui o quarto toque, e aqui no quinto toque ele não teve força, na verdade ele teve muita força, superando o movimento de tocar e voltar para dentro do canal. Então, se a gente conseguir observar, ele acabou formando aqui um outro canal. Deixa eu reajustar aqui, tá? Ele acabou formando um outro canal aqui, mudar a cor para facilitar a visualização. Pronto. Ele acabou formando um novo canal, onde a zona de resistência ela se transformou na zona de suporte. Um ponto que nós devemos levar em consideração quando nós falamos de operações baseadas em suporte e resistência é que sempre nós devemos operar de acordo com a tendência do mercado. Então, por exemplo, pessoalmente, particularmente, eu prefiro operar contra a tendência, tentando prever uma nova tendência. Mas quando a gente fala de análise, de suporte e resistência, eu mudo de ideia. Dessa forma, eu já prefiro encontrar uma tendência, se o preço está fazendo uma tendência nítida no gráfico, no determinado gráfico que eu estou operando, eu já prefiro operar a favor daquela tendência, dentro daquela tendência. Vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica de como são as operações com suporte e resistência. Seguindo o conceito de interrelacionamento gráfico, deixa eu só apagar essas marcações que eu fiz aqui no meu gráfico para dar uma limpada nele. Só um segundo. Pronto. Trazer ele mais para cá e aumentar o zoom. Seguindo o princípio de interrelacionamento gráfico, nós sabemos que o preço ele se movimenta por padrões. E existem algumas notícias que influenciam todos os ativos. Então, independente se for índice, se for divisa, ou moeda, ou ação, ou commodity, independente. Sempre haverá notícias que impactam e sempre aquele gráfico formará figuras. Então, falando um pouquinho sobre o euro-dólar, nós já sabemos as notícias que impactam os seus grandes movimentos. Eu vou voltar aqui no F8, vou habilitar aqui novamente o separador de período e a gente vai abordar aqui agora o assunto de suporte e resistência juntamente com o interrelacionamento gráfico. Então, durante várias semanas, vários meses, eu fiquei analisando o gráfico sem abrir uma única ordem, como eu já havia falado isso para vocês anteriormente, em outras videoaulas. E eu acabei identificando que, por exemplo, sempre, tá? É muito raro de não acontecer, tá? Só organizar aqui, pronto. Sempre, na maioria das vezes, onde vai ser muito raro não acontecer, como eu falei para vocês, o preço, lembrando que cada linha pontilhada dessa aqui é referente a um pregão, ou seja, essa linha pontilhada aqui é 6 horas da tarde, horário de Brasília, de um dia, e aqui é 6 horas da tarde de outro dia. Então, de uma linha pontilhada para outra, a gente tem um período de 24 horas, tá? Então, na maioria das vezes, o que acontece? Sabendo que isso aqui é 6 horas da manhã, bem por aqui vai ser... vamos confirmar aqui vai ser 8 horas da manhã, tá? Então aqui é 8 horas da manhã e geralmente aqui começa o período da tarde. Só confirmar.
Exatamente. Vou colocar até aqui, porque aqui foi 12 horas. Então, geralmente acontece da seguinte forma. O preço ele vem no movimento lateralizado de acumulação. No período da madrugada, entre 3 a 5 horas da manhã, ele faz um movimento de alta ou de baixa. E esse movimento ele persiste até a hora do almoço, horário de Brasília, para depois acontecer a lateralização. É justamente nessa lateralização, voltando para o princípio do interrelacionamento gráfico, que nós utilizamos a estratégia de suporte e resistência. Então, se eu já sei, por exemplo, lembrando, gente, que aqui eu estou abordando o assunto suporte e resistência, mas eu não posso descartar um interrelacionamento gráfico, porque o que acontece? A estratégia de suporte e resistência, ela não é uma estratégia mecânica. Você precisa ter experiência para operá-la. E não é uma experiência de dias ou semanas, vão ser experiências de horas e horas de análise gráfica. Porque um dos grandes erros, tá? Um dos grandes erros das pessoas que pretendem ou querem operar suporte e resistência é imaginar que vai traçar um canal de suporte e resistência, tá? Aqui, por exemplo, um canal de suporte, um canal com uma zona de suporte, uma zona de resistência, tá? Dessa forma eu tenho um canal de suporte e resistência. Vou traçar isso aqui e o preço ele vai respeitar sempre esse canal. Não, muito pelo contrário. O meu objetivo, se eu opto por operar seguindo suporte e resistência, utilizando a estratégia de suporte e resistência, eu tenho que ter uma coisa em mente. Essa coisa é que eu sempre vou ter que estar atualizando os meus canais. Então aqui nesse momento eu já faço essa nova atualização aqui, deixa eu reorganizar aqui, tá? Aqui eu já faço uma nova reorganização e sempre que possível, por exemplo, aqui rompeu novamente, aqui eu vou fazer vou traçar um novo canal. Eu posso até utilizar aqui a ferramenta do canal equidistante, que é essa ferramenta aqui em cima no MetaTrader, tá? Você pode vir aqui também inserir canal equidistante. Essa ferramenta do canal equidistante, ele é muito legal, mas eu vou explicar ele mais para frente no curso de Price Action voltado à probabilidade matemática, tá? Então esse é um dos primeiros erros, um dos maiores erros que os operadores eles cometem. É não querer aceitar que sempre vai ter que mudar o seu suporte e resistência. Então na maioria das vezes você traça um canal de suporte e resistência. Vamos voltar aqui para o nosso primeiro canal. Tá? Na maioria das vezes você traça um canal de suporte e resistência esperando aqui, sabendo que aqui o preço bateu embaixo, foi para cima, aqui ele bateu em cima, foi para baixo, aqui ele bateu embaixo, foi para cima, aqui não chegou a tocar em lugar algum. Vamos estender essa linha um pouquinho mais aqui. E quando chegar aqui, você dá uma ordem, por exemplo, de compra, investindo que o preço vai para cima. Só que ele não foi para cima, ele foi para baixo. Aí você pensa assim, poxa, cara, eu sou muito ruim nisso, eu não consegui aprender. Na verdade, não. Você só está cometendo o erro que todos os traders iniciantes cometem, que é não querer aceitar que o seu canal ele tem que ser sempre reajustado. Por isso que eu falei para vocês, você operar seguindo suporte e resistência, não é 100% técnica, não é 100% automatizado. Você precisa ter experiência para poder identificar. E Ronald, como eu vou conseguir identificar? O primeiro ponto é você ter interrelacionamento gráfico com aquele gráfico, você ter relacionamento com o gráfico que você está operando, que é o conceito de interrelacionamento gráfico. Dessa forma você consegue saber previamente se o preço ele vai fazer um movimento de alta ou baixa, ou se ele vai entrar numa lateralização. Então, por exemplo, aqui nesse cenário, exatamente desse cenário que a gente está encontrando, eu sei que o preço ele fica nesse período de lateralização aqui, tá? Entre o final da tarde e o começo da noite, tá? Lembrando que isso aqui, essa linha pontilhada é 6 horas da tarde, e eu já sei que o preço ele fica, inclusive eu vou traçar aqui para vocês, para facilitar aqui a visualização. Vou traçar aqui um retângulo, tá? Pronto. Deixa eu trazer para cá. Pronto. Então eu já sei que dentro desse período aqui o preço ele fica lateralizado. Então o que acontece? A partir daqui eu tenho que me preparar para o preço. Deixa eu apagar essas setas aqui novamente. Só um minuto. Opa, vem cá. Então a partir daqui abrir uma ordem ou de compra ou de venda, tá? Sempre gerenciando o meu risco. Então, por exemplo, se nesse caso aqui eu já sei que o preço está na lateralização, então
baseado no nosso conceito de interrelacionamento gráfico, aqui já está entrando no período da madrugada, lembrando que aqui é 6 horas da manhã, da tarde, então aqui é 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu já sei que o preço ele vai sair, ele já vai para fora do canal. Só que eu não sei qual é a direção que ele vai. Quando você traça um canal de suporte e resistência é para tentar prever essa direção. Então você tem de duas opções ou uma. Ou o preço ele vai romper o canal aqui e ir para baixo, ou ele vai respeitar essa zona de suporte e vai romper lá em cima. Como é que você vai fazer? Você vai abrir, nesse caso, uma ordem de compra, investindo que o preço ele vai respeitar o canal e só vai sair lá em cima, tá? Aí você diz assim, poxa, Ronda, mas eu abri essa ordem e errei. Muito bem, no momento que você errar, você vai conseguir identificar que, por exemplo, você vai ter errado nessa vela aqui, você vai conseguir identificar que o preço ele já está fora do canal, ou seja, você vai ter que precisar traçar um novo canal de suporte e resistência, e é aí que você vai recuperar o seu prejuízo. No caso, a gente faz o martingale para a próxima entrada, para o próximo rompimento, né? Então, por exemplo, aqui vou apagar, deixa eu só dar dois cliques aqui, vou apagar isso aqui e apagar aqui. Então a gente consegue identificar aqui, por exemplo, olha, aqui houve o início do canal, aqui ele respeitou um suporte, aqui ele respeitou um outro suporte, aqui ele respeitou uma resistência. Tá? E lembrando que os canais de suporte e resistência eles podem ser tanto na horizontal quanto na paralela, tá? Ou diagonal. Ou ele é na horizontal ou ele é na diagonal, tá? Nunca ele vai ser na vertical, até porque é impossível ele ter um canal de suporte e resistência na vertical. Ele sempre vai ser ou na horizontal, tá? Ou na diagonal, assim, tá? E pode ser tanto na diagonal, tanto de alta quanto de baixo, como está acontecendo aqui no canal de baixo. Então aqui, eu tenho, a partir desse momento aqui que o preço ele rompeu, tá? Rompeu, veio buscar esse fundo aqui, eu já tenho esses 3 pontos aqui. Tá? Eu tenho esse ponto, tenho esse ponto e tenho esse ponto. Geralmente o que eu faço, e a experiência ela tem me dito que tem sido uma boa escolha isso, é esperar formar 3 pontos de canal de suporte e resistência. Então eu traço meu canal, quando 3 pontos respeitarem aquele canal, porque eu já tenho um canal convicto, um canal fechado, né? Então, por exemplo, se eu considerar esses 3 pontos aqui como um canal, aqui eu já teria uma oportunidade de venda. Tá? Lembrando, sempre o preço indo para dentro do canal, tá? Então você não conseguiu pegar essa oportunidade de venda, passou batido, você daria uma ordem de compra aqui. Só que como você observa, você teria perdido. Então é muito importante também você ter a consciência de entrar no momento certo. Algumas vezes você vai fazer análise, vai identificar o canal e vai dizer assim, poxa, não, essa oportunidade já passou. Se você operar seguindo o suporte e resistência apenas 100%, é uma das estratégias que mais faz os traders desistir, porque é algo extremamente prático. Ou seja, não adianta você querer estudar a teoria, você vai ter que traçar e identificar, traçar e identificar, traçar e identificar. Agora, é claro que se você tiver interrelacionamento gráfico com aquele determinado ativo que você está operando, você sabe quais são os movimentos, os horários de lateralização. Por exemplo, a gente já tem meio caminho andado sabendo que, por exemplo, no eurodólar, eu vou traçar, operar com o mercado lateralizado no final da tarde, início da noite, horário de Brasília. Então a gente já tem aqui no mínimo meio caminho andado para que a gente não trace um canal. Vamos supor aqui, ver aqui o que aconteceu no dia de hoje, por exemplo, tá? Então aqui, olha, aqui eu tive os movimentos que eu me referi para vocês anteriormente. Sempre no começo, sempre não, é uma utopia eu querer dizer que qualquer coisa em relação ao mercado é sempre, mas na maioria das vezes eu tenho no começo da noite uma lateralização, tá? Depois, no período da madrugada até o horário do almoço, eu tenho um movimento de queda ou de alta. E aqui aconteceu até aqui. Aqui foi 12 horas, horário de Brasília. Tá? Depois houve essa pequena lateralização aqui nesses 3 candles e depois o preço continuou caindo. Caiu até 4 horas da tarde e depois ele lateralizou. Opa! Deixa eu pegar aqui.
Pronto, lateralizou. Muito bem, então como eu falei para vocês, eu já sei que o meu período de operação, se eu quero pegar um canal lateralizado, que é muito mais fácil eu operar suporte e resistência num canal lateralizado do que num canal em tendência, tá? Lembra para vocês que eu falei ainda agora no começo do vídeo que eu estava falando sobre parte teórica, que sempre você opera suporte e resistência em tendência? Então, é muito mais fácil você operar com o preço lateralizado, principalmente para a gente que opera opções binárias. Por quê? Porque a gente não precisa, pegar movimentos grandes. Quem opera, por exemplo, Forex ou BMF Bovespa ou opera ações e tal, precisa pegar movimentos. Então o cara ele tem que operar o canal na diagonal para pegar esses grandes movimentos de alta ou de baixa. A gente só precisa acertar se o preço vai subir ou cair. E é muito mais fácil você fazer isso com o mercado lateralizado. Foi a partir desse conceito, dessa ideia aqui que eu estou apresentando para vocês, que eu acabei desenvolvendo a estratégia de interrelacionamento gráfico. Então, por exemplo, eu chamo de interrelacionamento gráfico aquele feeling que você desenvolve com aquele determinado gráfico que você gosta de operar, como ou o commodity, ou divisa, ou ações, ou índice, etc. Mas a estratégia de interrelacionamento gráfico é essa, é suporte e resistência. E como eu acabei de falar para vocês, principalmente para opções binárias, que é muito mais fácil, num dia bom, por exemplo, você consegue fazer tranquilamente 3, 4 entradas de suporte e resistência. Então, se eu apagar isso aqui, deixa eu apagar esse e traçar aqui um canal, aqui, vou diminuir aqui para poder dar um zoom maior para a gente identificar aqui. Pronto, tá? Traçar aqui. No mínimo aqui, quantas ordens eu teria hoje? Olha, vamos dar um exemplo aqui. Não, vou apagar esse aqui e vou traçar com essa linha aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, como é que eu faria? Primeiro eu esperaria o preço lateralizar e eu consigo confirmar essa lateralização através do interrelacionamento gráfico. Então, eu já sei que, por exemplo, juntamente com análise gráfica, claro que isso ajuda muito. Eu sei que bem aqui eu tenho um padrão de fundo de reversão de tendência. O preço estava vindo em queda e acontece esse fundo aqui e o preço, o gráfico ele lateraliza. Então, bem, se ele vai lateralizar, vai começar o meu canal de suporte e resistência. Então, geralmente eu traço na máxima ou eu tento buscar uma máxima da última ou da penúltima vela. Raramente eu uso da antepenúltima. E eu não tenho uma mínima. E geralmente o que eu uso é a mínima da primeira vela, que é essa aqui. Então, observe que eu tracei a máxima dessa vela e a mínima dessa vela aqui. Tá? Então observe aqui que se na próxima vela, que foi essa aqui, eu desse uma ordem de venda quando o preço tocou na máxima dessa velinha aqui, tá? Que foi no caso aqui seria a vela, vamos chamar ela de vela A, e essa aqui nós vamos chamar de vela B, tá? Então se eu desse uma ordem de venda para fechamento dessa vela aqui, essa vela abriu 6 horas da tarde, vamos supor que ela tocou 6h15 aqui na máxima e eu dei uma ordem de venda para expirar 7 horas da noite, eu ganharia tranquilamente. Se eu não conseguisse dar essa ordem de venda, eu conseguiria dar uma ordem de compra, porque o preço tocou aqui na minha mínima, tá? E eu daria uma ordem de compra para fechar às 7 horas e ganharia tranquilamente. Então só aqui, para vocês observarem, opa, acabei fazendo besteira. Só que eu tenho uma ordem, tá? Muito bem. Aqui seria a minha segunda ordem. Como vocês podem ver, a gente ganharia aqui por poucos pipetes de diferença. Tá? Como você pode ver aqui, na máxima, vou confirmar para vocês isso aqui. A máxima desse candle aqui foi 867 e o fechamento desse 865, ou seja, por 2 pipetes a gente ganharia esse trader aqui. Dessa forma aqui, eu reajustaria aqui a minha zona de resistência para a máxima do anterior, tá? E aqui, como vocês podem ver, seria a nossa terceira entrada e a gente ganharia aqui tranquilamente. Então, geralmente o que eu faço
Tá? Por que seria a minha terceira entrada? Porque eu esperaria o preço tocar na máxima e eu invertiria que o preço ele vai fechar dentro do canal. E aqui eu até reajustaria aqui, ó. Reajustaria, perdão, a minha zona de suporte para mínima do candle 2, tá? Então, nesse momento aqui eu ganharia 3 ordens. Essas 3 ordens aqui, por exemplo, se você faz um Soros num dia bom, isso aqui é um dia bom que eu estava dizendo para vocês anteriormente, tá? Se você faz um Soros aqui, você tem uma rentabilidade incrível. Se você abre ordens de valores fixos, você também tem uma rentabilidade incrível. Então, o que eu estou apresentando aqui para vocês é uma ferramenta que vocês vão estudar, treinar, e quando vocês estiverem se sentindo confiantes de abrir essas ordens, vocês vão estar podendo abrir a ordem. Então eu estou dando aqui a faca e o queijo na mão de vocês, tá? Dizendo o momento que o gráfico lateraliza, vocês precisam... A única forma, o mais difícil aqui é você identificar quando o gráfico lateraliza. Esse é o mais difícil, porque vai acontecer vezes que, por exemplo, se eu puxar aqui o dia anterior, a gente vai ver que o gráfico ele não fez esse movimento de lateralização. Tá? Que foi aqui, olha, ele fez o movimento de queda, veio caindo, aqui fez esse movimento de correção, caiu. Aqui onde era para ele lateralizar até o final do pregão, ele fez o movimento de alta. Mas aqui teve aqui teve um motivo para que isso acontecesse. Exatamente nesse dia aqui foi o atentado na França. E toda catástrofe tem influência ou positiva ou negativa no mercado financeiro, e principalmente no ativo como o euro-dólar, que é um ativo onde o euro ele é maior que o dólar. Se nós temos um atentado terrorista na Europa, na França, que é um dos top países da zona do euro, claro que isso vai me dar uma repercussão positiva ou negativa na minha moeda, tá certo? Mas como isso aqui também era final de pregão, isso aconteceu numa sexta-feira, dia 13 de novembro, provavelmente a gente não operaria e não pegaria nenhuma entrada aqui, tá? Porque é fechamento de pregão. Mas vamos ver aqui o dia anterior. O dia anterior aqui talvez já dava para a gente fazer alguma coisinha. Então aqui a gente consegue ver o acumulado que eu falei para vocês. A gente tem um movimento de alta até o momento de lateralização. Como eu falei para vocês, o mais difícil vai ser você enxergar esse movimento de lateralização, tá? Então vou traçar aqui só para que eu possa diminuir aqui para poder dar um zoom. Então a primeira coisa que eu faria aqui era identificar a vela. Então a gente identifica a vela, essa vela aqui, esse martelo, como a vela de início de lateralização, que é uma vela de reversão de tendência, tá? Você traçou aqui, você vai ter que aguardar no mínimo mais uma vela para você ter uma confirmação, tá? E a partir da segunda vela você traça o canal. Então, traçando o canal aqui, ó, a máxima aqui e a mínima aqui, tá? Nessa vela aqui, o preço tocou aonde? Ele foi lá embaixo, não foi? Então eu dou a minha ordem de compra, tá? Então aqui a gente ganharia de primeira. Feito isso, lembra, a vela fechou mais embaixo, né? Eu vou reajustar a minha zona de suporte. Venho aqui, desço ela mais um pouquinho. E como vocês podem ver aqui no segundo candle, a gente ganhou por bem pouquinho, tá? Aqui. Então vamos confirmar aqui, olha. A mínima desse candle aqui foi 33 e o fechamento desse aqui foi 35. Então por 2 pipetes a gente acabou ganhando esse candle. O que eu faria? Quando tocasse da linha eu dava uma ordem de compra, tá? Então às vezes a gente ganha até por mais, por estar pegando uma taxa mais favorável. E logo em seguida vocês podem ver que esse candle aqui provavelmente ele abriu e já disparou para baixo. Nesse momento aqui, como a gente está olhando o gráfico, que essa estratégia aqui é uma estratégia que você precisa estar olhando o gráfico, a gente já identificaria nesse comecinho de candle, sem abrir ordem alguma, que o canal ele foi rompido. E nesse caso aqui ele foi rompido e ele fingiu que ele foi refeito, né?
Ainda deu para pegar aqui umas 2 ordens, mas provavelmente esse horário a gente não iria mais operar. Então, assim, em média, vamos dizer, tirando uma média diária, dá uma média de aproximadamente 1 a 2 ordens por dia nesse horário que eu estou passando para vocês. Então, por exemplo, hoje nós temos um leque, um cardápio de estratégias baseadas em probabilidade, interrelacionamento gráfico. Tudo isso é um conceito novo para você. Eu sei que às vezes pode parecer muita informação, mas com o tempo você vai dominando esses conceitos. É muito importante também que mesmo que você não esteja operando em conta real, você coloque em prática isso. Como? Operando conta demo? Não, eu sou contra contas demos. Eu prefiro que você fique olhando o gráfico e anotando as entradas num pedaço de papel. Foi dessa forma que eu fiz durante 6 meses, tá certo? Eu tenho certeza que esse conceito de suporte e resistência baseado em interrelacionamento gráfico você não conhecia ainda. E essa estratégia é uma das estratégias que eu mais domino hoje em dia. Sempre quando eu quero sair da minha zona de conforto, isso é muito normal acontecer, quando você chegar no nível de já estar vivendo das suas operações, vai ser muito normal você se encontrar em zonas de conforto constantemente. Então sempre quando eu quero sair da minha zona de conforto, eu me cobro algum desafio voltado a isso, a suporte, resistência e interrelacionamento gráfico. Então, por exemplo, eu já dobrei uma banca de $1.000 em 24 horas utilizando essa estratégia. Eu já alavanquei uma conta de $100 e poucos para $1.000 e poucos através de interrelacionamento gráfico utilizando essa estratégia de suporte e resistência. E se você se aperfeiçoar nela, você vai ver que mesmo você não se dedicando muito tempo, por exemplo, Ronald, poxa, eu não tenho muito tempo para operar, eu trabalho, eu estudo, você vai ver que nesse horário que ela acontece, você vai conseguir colocar em prática. Porque geralmente ela acontece no final da tarde, início da noite, é o período que as pessoas estão chegando do trabalho. Então, como eu falei anteriormente, nós temos hoje um leque de estratégias baseadas em probabilidade matemática, conceitos probabilísticos, interrelacionamento gráfico. Eu não recomendo você operar todas simultaneamente. Nós temos um leque de estratégias para que você selecione e escolha a que você mais se identificar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais conservadora, eu tenho um perfil mais futurista, mas tem pessoas que têm perfil mais imediatista. Claro que a consequência é totalmente diferente. Uma pessoa com perfil mais imediatista, ela corre muito mais riscos do que eu, que tenho um perfil mais futurista. E o que eu tento passar para vocês é isso, que a longo prazo, a médio e longo prazo, você pode alcançar os seus objetivos de forma muito mais segura. Então, por exemplo, dando uma dica aqui para vocês, a modalidade de investimento de opções binárias é uma das modalidades com maior, se não for a maior, alavancagem que existe no mercado financeiro. Então, assim, é a plataforma, a ferramenta perfeita para quem não tem muito dinheiro e quer começar a operar no mercado financeiro. E quando eu me refiro não tem muito dinheiro, eu estou falando de uma banca de $250, $500, $1.000, que é considerado nada para quem opera, por exemplo, Bovespa, Dow Jones, dólar, índice, etc. Só que o seguinte, como é uma plataforma, uma modalidade de investimento que tem um grande potencial de alavancagem, se você parar para pensar e identificar que a médio e longo prazo esse potencial ele pode ser dobrado, triplicado, quadruplicado. Então um dos meus objetivos é mostrar para você, tentar fazer a maioria das pessoas mudarem o conceito, porque infelizmente é isso que acontece. Às vezes foi vendido uma ideia errada para você, que seria algo fácil, algo rápido, algo imediatista, e não é assim que funciona. O mercado financeiro ele não foi feito para você ganhar dinheiro do dia para a noite, isso não existe. Se eu disser para você que você tem reais possibilidades de entrar na lista dos top 10 traders do mundo, tá? Que se Deus quiser um dia eu vou estar nessa lista dos top 10 traders do mundo. Mas você tiver que fazer todos os dias, de segunda a sexta, durante, sei lá, 30, 40 anos, o arroz com feijão, ganhar centavos por dia, mas isso numa proporção de juros compostos, e quando você chegar, por exemplo, nos seus 50 anos, perdão, 50 anos é a minha meta,
Mas quando você chegar, por exemplo, nos seus 30 anos de operação, você ser uma pessoa bilionária, você teria essa paciência? Você teria essa disciplina de fazer todo dia aquele pinga-pinga, aquele de grão em grão a galinha enche o papo, ter aquela disciplina de um macaco, de ficar abrindo as ordens mecanicamente durante 30 anos? Você teria essa disciplina? A maioria das pessoas, infelizmente, não tem essa disciplina. Como opções binárias é uma modalidade de investimento de alavancagem, a pessoa que inicia com uma banca pequena, ela quer alavancar rápido, ela quer dobrar a banca em uma semana, ela quer triplicar, quadruplicar sua banca em um mês, para só depois que ela alcançar esse objetivo, ela pisar no freio e diminuir a velocidade. Só que isso não funciona, porque na maioria das vezes a pessoa nem consegue chegar nesse objetivo, nesse patamar. O maior serviço que eu posso transplantar para vocês é a minha experiência. A minha experiência, ela tem um peso e uma validade muito maior do que as minhas estratégias, do que a minha teoria, do que os meus conceitos, do que a minha própria banca. Portanto, por exemplo, se hoje, em pleno final de 2015, quando essa videoaula está sendo gravada, eu perdesse tudo na minha vida, perdesse minha banca, perdesse meu capital, perdesse meu patrimônio que eu já construí, perdesse tudo, eu recomeçaria do zero, mas numa velocidade muito maior. Então, hoje em dia, a minha experiência é o meu maior patrimônio. Claro que a experiência sem tática, ela não é nada. Eu sei que você que está ouvindo essa videoaula, está assistindo essa videoaula, vai me surpreender. E eu procuro pessoas que me surpreendam, que surpreendam os meus resultados, que superem as minhas conquistas, que me diga que alguns conceitos que eu pratico há anos estão errados. Então, só para finalizar aqui a nossa videoaula, nós aprendemos hoje que o conceito de interrelacionamento gráfico somado a suporte e resistência, ele me dá uma estratégia fantástica. No mínimo, eu vou ter uma média de 1 a 2 operações por dia, salve os dias que não tiver a oportunidade de operar. E como dever de casa, eu vou deixar para você fazer essas análises. Então você vai pegar o mês atual que você está assistindo essa videoaula, vai puxar até o começo do mês, por exemplo, aqui. Eu estou gravando essa videoaula em novembro, eu vou pegar aqui até o dia 1º de novembro, tá? E você vai identificar no gráfico, lembrando, se seu gráfico não tiver com essas linhas pontilhadas, aperte no teclado F8, vai aparecer aqui as propriedades, ou você vem aqui em gráfico, propriedade. Você vem aqui na aba comum e selecione aqui mostrar separador de período. Você vai identificar aqui o momento que o gráfico lateraliza e você vai ver quantas opções de ordem deu. Por exemplo, olha, nesse dia aqui deu bastante ordem. Nesse outro dia aqui, um canal foi bem estreito, tá? Mas praticamente aqui todas essas velas aqui deram ordem. Na verdade, foram 4 velas deu ordem.